Oi, hoje o tema do vídeo é atividade paranormal em Tóquio. Eu não tenho DVD do Em Tóquio, então vai esse mesmo. E eu fiquei com vontade de falar sobre esse filme porque ele é um filme bem esquecido da franquia e eu quase nunca vejo alguém falando sobre ele e quando fala geralmente é pra falar mal. E isso me deixa curioso. Eu assisti esse filme uma vez há mais de 10 anos atrás, quando eu era adolescente, e eu não lembro de praticamente nada, então eu falei, por que não, né? Vamos dar uma chance pra esse filme e ver qual é que é. Aí eu já aproveito e assisto toda a franquia de uma vez. Esse filme ele saiu em 2010, ahn, quando a gente estava tendo a decadência ali, a fase terminal da popularidade do J-horror no mundo, né? Basicamente, em 2010 a gente estava tendo o último filme da J-horror Theater, que é uma antologia de 6 filmes diferentes, cada um por um diretor, todos produzidos pelo Takahisa Itze, que é o mesmo cara que produz a franquia Ju-On, ele produziu todos os filmes. E ele é um filme que também não performou muito bem. O último filme, no caso, Kyofu, ele não performou tão bem assim. E é nessa situação em que eles decidiram fazer uma atividade paranormal focado no Japão. E esse filme ele também não performou muito bem. Ele é o filme que menos deu dinheiro de toda a franquia e que menos tem reconhecimento hoje em dia. E esse filme ele tem uma relação engraçada com o resto da franquia, porque embora ele seja parte dela, ele é meio que um filme não oficial. Eu não consegui entender exatamente o quão oficial ele é, porque ele é produzido em parte por a mesma empresa que produziu o filme original, só que ao mesmo tempo ele não faz parte da franquia de forma alguma. Tanto que se vocês forem no Letterboxd e clicar em qualquer filme da franquia e for em Related Movies, não vai estar lá o Em Tóquio de jeito nenhum. Você tem que procurar ele à parte. Porque ele realmente praticamente como que não conta como um filme da franquia em si, é um spin-off não oficial. E eu acabei descobrindo que existem outros spin-offs não oficiais, inclusive. Eu só não sei se eles são menos oficiais ou se eles estão no mesmo nível de oficialidade do Em Tóquio. Tem um que é brasileiro, inclusive, pelo que eu consegui entender. E, bom, é isso. Eu quis falar sobre esse filme justamente porque quase ninguém fala sobre, né? Então, vamos lá. Logo de cara, uma coisa que já chama atenção nesse filme é o diretor. Porque, embora ele não seja nem um pouco conhecido, e eu não lembro o nome dele, eu vou deixar na tela, ele é um cara que tem contato com J-horror. Ele não é um qualquer que simplesmente escolheram para fazer o filme. Então, eu acho isso interessante. Ele, eu nunca vi nada dele, mas ele tem um filme que parece ok, parece interessante, que é o mais popular dele, que eu também não lembro o nome, vou deixar na tela. E ele foi uma das pessoas que dirigiu a antologia Satya no Toshinsetsu, que é uma antologia que eu tenho muito interesse em assistir, mas eu nunca consegui achar em lugar nenhum, com exceção de um segmento que fala sobre a Kutsaki Onna. Então, esse diretor já está no meu radar faz um tempo, mesmo antes de eu assistir esse filme, que é meio curioso. Tá, mas sobre o que esse filme fala? Basicamente a gente acompanha dois irmãos, o Koichi e a Haruka, onde a Haruka recentemente volta de uma viagem nos Estados Unidos onde ela se acidentou e quebrou as duas pernas num acidente de carro e por isso ela não consegue andar. Então ela usa a cadeira de rodas o filme inteiro e ela é suportada, digamos assim, pelo irmão dela, o Koichi, que ajuda ela nas tarefas, até que coisas começam a acontecer dentro de casa, coisas estranhas, tipo a cadeira dela se movendo sozinha. Então eles decidem filmar para tentar entender o que é aquilo. E a primeira coisa relevante para se dizer desse filme é que ele é praticamente um remake do filme original. Ele foi o terceiro filme na franquia, ele saiu um mês depois do segundo filme, só que eles foram feitos ao mesmo tempo, né? Então ele meio que funciona como uma sequência do filme original, só que ao mesmo tempo ele é meio que um remake, porque muitas coisas se repetem, muitas coisas acontecem da mesma forma, só mudando um pouquinho ali o contexto, mas ele se apresenta como uma sequência. Tanto que se você não assistiu o primeiro filme, você vai ficar perdido em certas coisas, como por exemplo, quem é Katie, como quando ela é citada, por exemplo. Então,
é meio esquisito, pra falar a verdade. Porque, ao mesmo tempo em que ele é uma continuação, ele não acrescenta muita coisa nova. Por isso que eu falo que ele é quase um remake. Porque ele dá na mesma, basicamente, do filme anterior. Ele tem até o final muito parecido, com exceção de algumas coisinhas que são adicionadas. Mas ele é um filme que ele não acrescenta muito. É quase como se fosse uma versão e não um filme novo. Ah, e obviamente esse filme ele não se encaixa com o resto da franquia. Eu não conheço a franquia de cabeça, eu assisti o terceiro filme só, mas eu inteiro, né? O resto eu assisti trechos. Mas eu tenho algumas informações já sobre a franquia, porque eu já assisti alguns vídeos sobre ela na minha vida. E eu sei que esse filme ele não se encaixa de forma nenhuma com o resto da franquia. Ele é um spin-off mesmo, ele é uma coisa completamente à parte. E uma coisa que eu gostei bastante nesse filme é que os personagens, na medida do possível, né, para esse tipo de filme e pro terror assim, popular pelo menos, os personagens eles são razoavelmente inteligentes. Eles estão sempre tentando meio que resolver a situação, sempre tentando fazer algo diferente do Mika no primeiro filme, que é completamente burro e fica provocando o fantasma e querendo dar uma de machão, coisa do tipo. Aqui não, aqui eles tratam aquilo com respeito, com medo e tentam entender o que é. Eles estão sempre fazendo alguma coisa para tentar resolver a situação, tipo ligar para um padre não, um sacerdote, para tentar purificar a casa e resolver a situação. Então é interessante porque muitos filmes, principalmente filmes asiáticos, caem numa de você tem a apresentação da situação e aí toda a segunda metade não, metade, o meio do filme é arrastada, é basicamente os personagens se assustando sem muita coisa acontecendo, até que no final rola uma reviravolta ou algo do tipo. E aqui não, por mais que não seja muito, e eu já falo sobre, os personagens eles estão sempre fazendo alguma coisinha pequenininha, dando um passo, por mais que seja um passo muito curto, eles estão sempre dando um passo na direção, na linha reta, sabe? Eles estão sempre avançando a história, o que é bom. Acho que o único problema é que esse filme é meio monótono. O primeiro filme também era um pouco monótono, mas eu acho que esse consegue ser mais, porque não tem muita coisa acontecendo, pra falar a verdade, na maior parte do tempo. Então é um filme que ele acaba sendo meio chatinho de assistir. Mas uma coisa que eu gostei nesse filme é que, embora ele faça isso pouco, o que eu acho meio triste, ele tenta aplicar a tudo aquilo que a gente vê no primeiro filme dentro de um contexto japonês, de crenças e afins. Então, como eu falei, tem a parte onde eles chamam um sacerdote, não é um padre. É um sacerdote que vai fazer um ritual japonês para tentar purificar a casa e livrar eles do espírito. Logo no começo do filme, quando eles percebem que tem algo de errado e a cadeira de rodas da Haruka tá mexendo sozinha, o Koichi ele coloca um punhadinho de sal no canto do quarto dela para atrair boa sorte. Então eu acho isso muito interessante. Só é uma pena que o filme não faça mais disso e ele abandone isso lá pro final dele. E no mais, eu achei isso um filme bem decente, para falar a verdade. Como eu disse, esse filme ele não é lá muito bem visto, mas eu achei ele um bom filme. Eu gostei do que foi entregue. Eu daria um 3 de 5 para ele. A única coisa, assim, a última coisa negativa, eu acho que eu tenho pra falar sobre esse filme é a atuação da Haruka. A atriz era meio iniciante na época, então ela não. Acho que o filme exige demais dela e ela não consegue entregar, em boa parte, o que é exigido dela. Então existem alguns momentos onde ela tem que ficar meio transtornada e ela não consegue transmitir muito bem essa sensação. Mas no geral é um filme ok, é um filme bem joia. E um fato curioso é que eu coloquei esse filme pra baixar ao mesmo tempo que eu tava baixando o segundo filme. E eu achei que esse filme fosse demorar horrores, mas mesmo ele não sendo um filme tão falado assim, mesmo ele não sendo um filme tão visto, ele baixou muito mais rápido que o segundo filme. O segundo filme ainda não terminou de baixar, pra falar a verdade, e ele baixou em alguns minutos só. Então eu achei isso curioso. Mas no geral é isso que eu tinha pra falar sobre o filme, é o que eu tinha pra falar hoje. Então, até a próxima.